microcefalia associada à síndrome congênita do Zika vírus. Um trabalho importantíssimo de pesquisadores que estão identificando indicadores de risco ou de proteção para essas crianças. Vamos entender melhor esse projeto, como é que funciona essa pesquisa? A gente está recebendo aqui no Jornal da Mix hoje a doutora Carla Alciati, ela que é cirurgiã dentista e pesquisadora e doutoranda do programa de pós-graduação da Universidade Paulista. Doutora Carla, seja bem-vinda. Explica para a gente as linhas de pesquisa, como é que vocês trabalham dentro desse objetivo, né, que é identificar realmente a prevalência de cárie e problemas na boca das crianças com microcefalia. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença, o convite, né, da gente ter colocado em pauta um assunto tão importante como esse. A equipe, nós fazemos parte do programa de pós-graduação da Universidade Paulista, sob a coordenação da professora Cristina Ortolani, onde nós desenvolvemos vários nichos de pesquisa. E a professora já está aqui em Maceió, na Associação Família de Anjos, em torno de mais ou menos uns 7 anos, né? E eu hoje faço uma pesquisa inédita, né, que tem uma repercussão muito grande, não só no Brasil, como no exterior, que é a busca, né, de biomarcadores imunológicos na saliva dessa criança. Porque nós buscamos encontrar algum componente que possa existir nessa saliva, que possa proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas crianças. Agora, doutora, claro que quando a gente faz esse acompanhamento, né, e vocês fazem a pesquisa em loco, acompanham esses dados estatísticos, trabalham teoricamente e retornam para ficar acompanhando de um ponto de vista geral a evolução delas. De cada criança e de cada família, de uma para outra, há diferença? Cada um evolui de forma diferente? É isso que vocês também tentam descobrir? Eles têm características que são muito típicas da síndrome, né? Como um atraso no nascimento dos dentes, na erupção, né? Eles têm um atraso, uma anatomia, um formato de dente mais diferenciado. Tem crianças que têm um excesso de saliva, né? Porque a saliva hoje ela é considerada, ela tem inúmeras funções, e a função principal é a proteção do dente. E fazem uso de muitas medicações que também fazem alterar tanto o fluxo salivar como o pH. Então, não só a coleta da saliva, mas a gente proporciona o tratamento odontológico individualizado e diferenciado para todas essas crianças, através desses testes, né, de um tratamento minimamente invasivo, que nós chamamos de ART, né, onde essas crianças possam se alimentar, sendo que algumas também se alimentam via parenteral, né, por sonda GTT, mas para que elas possam ter realmente, né, uma qualidade de vida melhor, né? Quando a senhora falou do pH, é porque algumas conseguem ter saliva mais ácidas do que outra, é isso? Sim. E uma saliva mais ácida, né, com pH mais baixo, ela deixa essa criança mais suscetível à cárie e a uma inflamação gengival. Na região, inclusive, do entorno da boca, eu pude perceber algumas nesse sentido também, Thaís. E em alguns momentos, os dentes mais espaçados, uns em relação aos outros, né? Uma hiperplasia, né, um crescimento muito grande de gengiva. Geralmente, quase todas elas são respiradores bucais, então isso também afeta o posicionamento dos dentes, né? A maior parte delas não fala. Claro que existem níveis diferenciados de comprometimento. Umas com comprometimento um pouco mais leve, mas a maior parte com comprometimento muito grandes, onde elas têm tanto uma limitação motora, né, e quase todas com uma paralisia cerebral. Você falou que essa pesquisa leva a uma perspectiva de melhora da qualidade de vida, pode levar, né, para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Mas de que forma? Qual é a perspectiva em torno disso? Dependendo do que for coletado ali na pesquisa. Vocês fazem isso de maneira regular? E de que forma essa saliva, como vocês podem induzir o tratamento? É isso? De acordo com o que é encontrado ali no marcador salivar? Sim. A gente procura justamente uma odontologia proativa e não uma odontologia reativa. Então, isso através da prevenção, né? Então, a gente buscando, quando, claro, terminar a fase de coleta, que é o que eu pretendo
terminar ainda dessa vez, né? E começarem as análises clínicas e a gente obtiver os resultados, é para que a gente possa introduzir algo, se tiver algo que as prejudique, ou que através dessa saliva possamos até ajudar outras crianças com esse componente diferenciado que elas possam ou não ter nessa saliva. Para você que está acompanhando aqui o Jornal da Mix, estamos recebendo hoje a doutora Carla Alciati, ela que é cirurgiã dentista, pesquisadora e doutoranda do programa de pós-graduação da Unip, a Universidade Paulista. Eles fazem esse trabalho de pesquisa e acompanhamento com as crianças vítimas do Zika vírus aqui em Alagoas. O ponto de referência é o trabalho na FAEAL, que é a Associação Família de Anjos aqui do estado de Alagoas, a quem aproveito para mandar um abraço fraterno à nossa querida Alessandra. Eu estou vendo aqui também que a presença de vocês e a repercussão do trabalho viabilizou uma parceria também com a Universidade Federal de Alagoas, que até então não existia. Então, de certa maneira, estamos tentando avançar envolvendo mais profissionais. Eu fiquei tão triste a primeira vez, porque o trabalho ele é excepcional, a gente vê a dedicação de vocês, abrem mão, muitas vezes até de um pedaço das férias pessoais para vir a Alagoas e fazer esse trabalho, e a gente não tinha profissionais do estado. E agora tem essa novidade, a presença da UFAL também, doutora. Sim, isso foi muito importante, eu ter encontrado no meu caminho. Eu falo que a professora doutora Fernanda Maranhão, ela é um presente de Deus na minha vida. Ela abriu as portas, né, da Universidade Federal de Alagoas, e nós desenvolvemos uma outra pesquisa, que é a busca de Candida albicans, né, a candidíase, a causadora da candidíase, na saliva também dessas crianças. Então é o que a gente vem desenvolvendo junto ao UFAL, né? Claro que o trabalho de saliva também engloba outras parcerias, né, como de outras universidades, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, para que a gente possa realmente apresentar não só à população, aos cuidadores e familiares de crianças com microcefalia, mas à comunidade científica, algo que possa trazer inovação. Agora, doutora, uma curiosidade que eu tenho, e aproveitando a sua presença, no caso, cabe aos cuidadores dessas crianças o trabalho de higienização bucal. Então, vocês fizeram algum tipo de treinamento com eles para que isso possa ocorrer de forma eficaz? Porque aí já vem a pergunta na sequência. Houve perda dentária ao longo desse tempo? Então, sim, a gente trabalha desde do vínculo, né, com os pais, que, como vocês disseram aqui, a maior parte das mães são mães solas, né? Então, a gente promove esse vínculo para que elas possam confiar e acreditar no trabalho que vai ser desenvolvido. Então, não é apenas uma pesquisa. A gente desenvolve todo o trabalho de orientação de técnica de escovação, distribuímos kits de higiene com pasta e escova, fazemos a escovação supervisionada, as crianças que necessitam de um atendimento, de um tratamento, executamos também dentro da FAEAL, onde hoje a associação conta com o consultório odontológico, onde a gente desenvolve todo esse tratamento, e em casos mais específicos, que precisa de uma sedação, de casos mais avançados, aí a gente encaminha para uma UPA ou centros especializados, mas sempre partindo do princípio da prevenção. Então, nós aplicamos o selante, aplicação de flúor, as profilaxias, raspagem de tártaro e as orientações em relação à higiene, para que o índice de cárie seja o menor possível. Doutora Carla, estamos falando aqui de quantas crianças, todas de família de baixa renda? A maior parte. A maior parte de família de baixa renda. Então, essa conquista, né, junto ao governo federal, foi uma vitória, né? A Alessandra sempre liderando, ela é um exemplo, e é o que eu falo, a nossa disponibilização, né, disponibilidade de vir até aqui e promover esse tipo de trabalho, para mim é um orgulho, né? Que nem ontem eu deixei a associação e falei, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então fui a São Luís do Quintude, né? Quintude, para fazer o atendimento residencial mesmo, home care. E hoje, saindo daqui, eu vou para Palmeira dos Índios e São Sebastião,
para atender umas crianças que, devido às chuvas e aos problemas de locomoção, não puderam comparecer quando eu tive na Pestalozzi, né, em Arapiraca. Na segunda-feira eles não puderam comparecer. Então eu fico assim muito agradecida. Eu tenho essa pesquisa, essas crianças como realmente um presente, que vocês que já conhecem, né, todo o trabalho, tudo o que eles necessitam e sofrem, que é um orgulho estar junto. Uma contribuição, né, doutora? É uma contribuição, e eu acredito muito em missão, né? Acho que vocês têm mais do que esse sentimento de recompensa pela contribuição que é dada, vocês vestiram a camiseta da missão, né, para realmente mudar a vida dessas crianças, tentar dar uma qualidade de vida melhor para elas e para as famílias que vivem realmente desafio dia após dia com as alterações de saúde dessas crianças, que são inúmeras. Eu imagino a assistência que essa equipe, que é enorme, presta num ano, no outro ano a criança já pode estar numa condição diferente, isso ocorre? Sim, sem dúvida nenhuma. Ontem mesmo, conversando com uma mãe, né, que se deslocou de Palmeira dos Índios até a associação, com aquela chuva toda, ela falou, doutora, quando você disse que era importante para o meu filho, eu não medi esforços, por isso que eu estou aqui. Então eu falo, cara, isso é uma coisa que me induz a continuar, né, um desafio muito grande, porque sair de São Paulo e vir para cá não é fácil, né? É claro que se a gente não tiver como objetivo, a gente não vai, e sempre prezando a excelência, né, de tudo que é feito. E a mesma coisa ontem, quando eu fui numa residência e a mãe, né, a criança com uma escoliose tremenda, necessitando de uma cirurgia, não só por um problema estético, mas porque a criança sente muita dor. E sabe, não tem como não mexer, né, como a gente ficar apática diante de uma situação como essa. Para você que está acompanhando aqui o programa, né, as crianças estão crescendo, gente, ou totalmente deitadas em cama ou em cadeiras de rodas devidamente adaptadas. E resultado, elas têm que fazer uma cirurgia no quadril para que, obviamente, esse desenvolvimento ósseo não comprima a própria coluna vertebral. Então veja que é uma luta diária dessas mães, e é por isso que a gente, quando divulga esse projeto e também a luta da FAIAL, a gente quer chamar a sua atenção em relação a isso. E dizer aos profissionais alagoanos, né, da área de saúde, ou de odontologia, ou de áreas afins, porque o problema que elas têm, eles vão a cada fase da vida delas se agravando em alguma frente de atuação. Então que os médicos, né, principalmente aqueles mais bem-sucedidos ou aqueles que se dedicam também à pesquisa, se envolvam com esse trabalho para poder tentar dar uma melhor qualidade de vida para essas crianças. Eu encontrei uma mãe e ela disse, uma das coisas que eu mais... eu me comunico com a minha filha pelo olhar, porque ela não consegue falar, ela nunca disse a palavra mãe, nunca disse a palavra eu te amo, nunca pôde dizer obrigado. Mas quando ela dá um banho, quando ela faz uma higienização, diz que o olhar da criança para a mãe é a comunicação, diz que assim, muito obrigado, né? Porque vai ficar ali num nível de conforto. E saber que tem pessoas que vêm de tão longe e que adotaram, né, a FAIAL como um foco de pesquisa, primeiro é um orgulho saber que, né, tem pessoas com esse nível de afinidade com essa causa. Mas, ao mesmo tempo, dá uma tristeza em saber que a gente não consegue envolver ainda muitos dos profissionais das mais diferentes áreas aqui de Alagoas. Então, contem com a gente, sempre que necessitar, estamos à disposição também aqui em Alagoas. Doutora? É isso. O trabalho vai até quando agora, essa pesquisa? Então, nós estamos na fase de término de coleta, né? Então, eu volto para São Paulo amanhã, né? Porque já estou aqui desde sábado passado. Então já tem mais de uma semana. Sim, amanhã fazem 7 dias que estou aqui. Semana. E a ideia é a gente já estar de volta em setembro para dar continuidade, e tem outras pesquisas para surgirem aí junto a essas crianças, tudo proporcionando uma melhor qualidade de vida para elas e um conforto maior também, né? Porque se elas têm uma qualidade de vida melhor, os pais, de certa forma, têm um conforto enorme de verem as crianças de uma forma tão saudável. Até porque são crianças que, naturalmente, pelos problemas que as acometem, né, já tem uma perspectiva
de vida menor do que uma pessoa que não tem problema algum. E por isso a necessidade de proporcionar um máximo de conforto para que essas crianças vivam com qualidade de vida e vivam melhor, enfrentando menos desafios, enfrentando menos problemas do que elas já têm, né, desde o nascimento. E claro que para os pais e para quem cuida é um conforto, né, de saber que eles não estão ali sozinhos, porque a sensação, e aí eu acompanhei muito de perto algumas famílias, a sensação é de que eles estavam sozinhos no meio do caos, quando as crianças começaram a nascer com microcefalia. Então eu peguei assim muito de perto esse problema, consegui ver muito de perto pela minha função de trabalho na época, mas é importante saber que essas crianças, e para nós é uma honra trazer essa pauta para cá, porque é consolador a gente saber que essas famílias não estão sozinhas, que tem pessoas por elas, que tem profissionais capacitados tentando viabilizar a assistência, tentando dar ali um aparato para essas famílias. Então, parabéns pelo trabalho, doutora Carla Alciati, cirurgiã dentista. Um bom retorno para São Paulo. Esperamos recebê-la de volta em breve. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, o carinho de receber-nos, né? E de estar colocando em evidência um assunto tão importante. Eu não tenho palavras para agradecer. Muito obrigada. E que nós continuemos a divulgar, né, essa ação e todo esse surto que fazem 10 anos de Zika, né? Está fazendo agora 10 anos, então essas crianças... E só depois de 10 anos é que tivemos um avanço no Congresso para um apoio assistencial para essas famílias, para um benefício. E é uma vitória, né? Uma vitória. Doutora Carla, obrigada pela presença. A gente se vê em breve, espero assim. Eu que agradeço, muito obrigada. 7h01. Vamos fazer um rápido intervalo. Apresentamos Rematroz